passar a palavra para o Luiz Gustavo. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Queridos irmãos, boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Que possamos, da melhor forma possível, ser instrumento da mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Que essa mensagem possa envolver os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, se transformando em energias que contribuam para o melhor equilíbrio de todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, e que essas vibrações de paz, de harmonia e de entendimento possam irradiar a todos os irmãos que estiverem precisando nesses instantes. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui pela primeira vez para estudarmos hoje o Livro dos Espíritos, em especial a terceira parte deste livro que se constitui das leis morais. E nós, inspirados no segundo capítulo desse livro, que diz respeito à lei de adoração, vamos refletir sobre esse tema, sugerido pela casa, que é a força sagrada que guia e eleva o espírito. Esse capítulo tem como itens algumas questões relacionadas à lei de adoração, que são o objetivo da adoração. Também nós temos a questão da adoração exterior, a vida contemplativa. Além disso, também nós vamos ter a prece e também temos a questão do politeísmo e dos sacrifícios. Refletindo sobre isso, nós pensamos, nos lembramos que desde as épocas mais remotas da história da humanidade, nós temos nas criaturas inata a ideia de Deus. E assim como a ideia de Deus, nós temos também a questão da adoração a Ele, que é esse ato de elevar o pensamento ao Criador. No livro Emmanuel, o Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, nos esclarece que isso acontece devido a algo que está dentro de todos nós, desde o princípio. A fagulha divina, ou a centelha divina, que é a nossa consciência. A consciência que o filósofo espírita Leon Denis diz que é um sentido íntimo. Esse sentido íntimo que todos nós temos e que é por isso que na nossa consciência, desde sempre, está escrita a lei de Deus. Essa lei de Deus que consta da nossa consciência é o que os espíritos e Allan Kardec denominaram também senso moral, que é, conforme a palavra dos próprios espíritos, como o princípio do perfume do germe de uma flor que ainda não desabrochou. E essa flor, muitas das vezes, não desabrocha, justamente porque ela fica abafada por instintos puramente materiais, por ideias relacionadas a questões do orgulho, do egoísmo, da materialidade, dos interesses pessoais, que acabam fazendo com que fique obscurecida essa ideia de Deus
que se encontra dentro de cada um de nós. E por isso mesmo, em muitas épocas, nós tivemos alguns povos que se voltaram, muitas das vezes, para outras questões diferenciadas daquilo que se diz como Deus único. Então, pelas ideias deles, ainda talvez muito primitivas, ainda mais voltadas um pouco para a animalidade, os povos antigos, vendo fenômenos que aconteciam com os espíritos, eles então colocavam nesses espíritos como se fossem deuses. Então, cada um com as suas características particulares, exercendo ações, alguns sobre efeitos da natureza e outras coisas, foram então estabelecidos esses deuses, que é o politeísmo, é o paganismo. Então, muitas das vezes, essas ideias em muitos povos ficaram colocadas para que eles adorassem esses deuses. Entretanto, nós temos um esclarecimento muito interessante que entre esses povos nós temos, por exemplo, na Revista Espírita de 1858, uma mensagem de um espírito que teria sido um sacerdote no Egito Antigo. E ele relata, esse espírito, que, em verdade, a doutrina dos egípcios, que era similar também à da Índia, por exemplo, era exatamente aquilo que o Espiritismo vem esclarecer depois. Com os princípios básicos, que tem a crença em Deus, a imortalidade da alma, a reencarnação, a pluralidade das existências e a comunicabilidade com os espíritos. Mas isso, segundo esse espírito, isso é uma informação também dada por Emmanuel no livro A Caminho da Luz, fica entre os iniciados essas informações mais voltadas para o Deus único, outras questões que para a massa da população, que muitas das vezes não tinha ainda condições de entender essa questão do Deus único, era levada essa ideia dos deuses. E além de ser levada a ideia dos deuses, eles também faziam muitas das vezes sacrifícios aos deuses. Mas o que ocorre, segundo esse espírito, na Revista Espírita, é que esses do Egito, que aliás Moisés, que é o mensageiro da primeira revelação, segundo o próprio Emmanuel e outros estudiosos, teria aprendido muito com eles, porque ele viveu no Egito. Mas, na verdade, eles queriam ocultar essas informações que eles, os iniciados, tinham, inclusive do Deus único e da adoração a ele. Enquanto Moisés, ao contrário, queria revelar. Então, por isso ele foi, conforme nós temos estabelecido no Espiritismo, um mensageiro da primeira revelação, tendo como segunda revelação o próprio Cristo e a terceira revelação no Espiritismo. Então, falávamos sobre os sacrifícios. Os sacrifícios é uma forma que principalmente os povos que ainda não tinham muito desenvolvido esse senso moral, a inteligência, a racionalidade, eles achavam que esses deuses precisavam ser agradados com sacrifícios. Então, foram sendo feitos sacrifícios das primícias da terra. Depois, porque os deuses precisavam ser mais agradados, eram feitos então sacrifícios de animais. E em alguns casos, principalmente em povos, por exemplo, que adoravam os deuses Baal, Moloque e outros, esses sacrifícios eram feitos com até seres humanos. E aí é interessante, porque os espíritos mesmo nos trazem uma reflexão sobre isso.
Se nós estimamos muito alguém, nós vamos dar a essa pessoa um presente. Nós com certeza vamos procurar, dentro das nossas possibilidades, o presente que tem mais valor. Então, por isso, na mentalidade desses povos, as primícias da terra já não tinham tanto valor. Então, primeiro isso e depois os animais, que tinham então mais valor do que essas primícias da terra. Mas, como o valor para eles precisava ser maior ainda, então o sacrifício humano seria necessário. Entretanto, conforme os Espíritos nos esclarecem, não é isso que deve agradar a Deus. Eles nos esclarecem que essas questões do sacrifício não são a melhor maneira de agradar a Deus. Lembrando até a história que aconteceu com Abraão, o patriarca do povo hebreu. Quando ele, pensando que deveria agradar a Deus com esse presente, ele imaginou que ele deveria oferecer em sacrifício o seu próprio filho. Porém, ele foi bloqueado pelo Criador ou pelo Espírito, né? Porque nós sabemos, em verdade, conforme a palavra do próprio Emmanuel, no livro O Consolador, que os profetas do Antigo Testamento, na verdade, eles foram inspirados pelo próprio Cristo. Isso é que Emmanuel nos esclarece neste livro. Então, nós podemos imaginar que nesses momentos em que os profetas foram inspirados, Abraão, eles foram inspirados por Cristo e pelos seus emissários. Então, aconteceu que ele deixou de fazer o sacrifício de seu filho e foi oferecido um cordeiro. Já diminuiu, em vez de sacrificar um ser humano, sacrificou um cordeiro. Só que é muito importante que nós entendamos que toda a Bíblia não pode ser interpretada à letra. Porque como o próprio Paulo de Tarso, na segunda carta aos Coríntios, nos esclarece, a letra mata. E às vezes, nesse caso, realmente matou. Mas o Espírito é que dá a vida, é que vivifica. Então, nós precisamos entender que essa história, esse relato que ocorre na Bíblia de Abraão, ele já estava vindo como um símbolo daquilo que viria a acontecer depois. Porque o que aconteceu nesse episódio? Foi sacrificado, primeiro ia ser sacrificado o filho de Abraão, que é o pai de todos, né? O Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E, em verdade, foi sacrificado o quê? Um cordeiro. Anos depois, quando o povo hebreu estava escravizado no Egito, o que aconteceu depois daquelas ideias das pragas, a última praga foi o quê? Foi os cordeiros foram sacrificados para que fossem salvos os primogênitos dos hebreus, sendo que a praga foi sacrificar os primogênitos dos egípcios. E aí nós vamos entendendo quando nós chegamos ao Evangelho. Porque em verdade, primogênito, cordeiro, sacrificado, nós precisamos nos lembrar quem é o primogênito que está no Evangelho, que é o Filho de Deus, primogênito. Ou como diz João no seu Evangelho, unigênito, que na verdade é aquele que apresentou aqui na terra a perfeita herança daquilo que o Criador espera de uma criatura. Porque como diz o Espírito Emmanuel no livro Coletânea do Além,
numa mensagem intitulada Comungar com Deus, ele, que é o Cordeiro de Deus, que veio para tirar os pecados do povo. Ele, por ter cumprido o dever da fidelidade ao Criador desde o princípio, que em verdade, antes que o mundo, que a terra existisse, Jesus já era esse Espírito que consta de uma evolução inconcebível para nós. Mas por essa fidelidade, por esse dever cumprido da fidelidade ao Criador, ele adquiriu o direito de ter uma comunhão indescritível com Deus. Então ele é, como dizem os espíritos na Revista Espírita de 1868, é um espírito marcado, um Messias, um Cristo, que é ungido de Deus, que como verbo e luz de todo o princípio se fez carne e habitou entre nós para vir nos oferecer a sua vida, para que nós pudéssemos aprender o caminho da verdade e da vida. Então, ele é o Cordeiro de Deus que se sacrificou por todos nós, assim como o Cordeiro foi sacrificado lá atrás, com Abraão, com Moisés. Mas é uma metáfora. Isso são símbolos na Bíblia que não podem ser interpretados pela letra. Mas o símbolo mais importante disso tudo é que o sacrifício mais agradável a Deus não são esses que eles faziam, mas sim, o sacrifício mais agradável a Deus é o que Jesus mostrou em sua trajetória, na sua encarnação aqui na Terra, que é o amor, a renúncia, o perdão, a compaixão, chegando ao ponto dele na cruz pedir ao Pai que perdoasse os seus algozes, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Quando Pilatos perguntou a ele se o reino, ele era o rei dos judeus, ele disse que o reino dele não era deste mundo, e que ele veio a este mundo para dar o testemunho da verdade, ou seja, o testemunho da representação daquilo que o Criador espera de todas as criaturas. Então, ele veio para dar esse testemunho, e quando Pilatos pergunta o que é a verdade, Jesus silenciou. Em muitas situações nós vemos Jesus não só na ação, mas também na não ação, que às vezes é a melhor ação. Porque, nesse caso, ele preferiu fazer algo que Emmanuel traz numa página intitulada Desafetos, que é a paz do silêncio e a prece da humildade. Que a humildade, como foi dito pela nossa irmã que iniciou, é o primeiro degrau da escada da evolução. Porque sem ser humilde, como disse Jesus, vinde a mim que eu vos aliviarei. Teremos descanso para as nossas almas, porque as nossas almas estão muitas das vezes pesadas, com o peso das nossas próprias imperfeições, que, como Kardec nos esclarece no livro Céu e Inferno, nos ligam ao sofrimento. À medida que as imperfeições nos ligam ao sofrimento, por outro lado, as virtudes vão nos conduzindo à felicidade. E ele diz para aprender com ele. Justamente o que ele diz no início das bem-aventuranças, aprender com ele que é humilde e manso de coração, para nós termos descanso para nossas almas. Então, por isso, às vezes, a paz do silêncio, mas não só exterior, né? Porque uma das questões que nós vamos ver também é a adoração exterior. Foi falado da cordura aqui na página, porque Jesus diz que o reino de Deus não vem com aparência exterior, mas em verdade ele está dentro de nós. Essa centelha divina que nós precisamos buscar, nós precisamos burilar. Por isso que Emmanuel diz também no livro Fonte Viva que nós temos em nós o gene
da divindade. É exatamente isso. Esse gene da divindade. Mas para que nós possamos acessar esse gene da divindade, esse Espírito de Deus que habita em nós, essa centelha divina, nós precisamos educar. A página é intitulada Educa. Nós precisamos burilar a nós mesmos, as nossas imperfeições, as nossas más inclinações, os nossos vícios, as nossas paixões inferiores, que acabam fazendo com que a nossa visão espiritual fique obscurecida. Kardec mesmo tem uma analogia interessantíssima no Evangelho segundo o Espiritismo, em que ele diz que o orgulho, que é o contrário da humildade, né, é a catarata que obscurece a nossa visão. É a visão espiritual que vai sendo obscurecida por essas impurezas que são as nossas imperfeições. Então elas nos impedem de ver a Deus em nós e em tudo. É por isso que Jesus, nas bem-aventuranças, disse: bem-aventurados os que têm puro o coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados, de acordo com o Livro dos Espíritos, né, tem uma questão que pergunta: o que é o espírito após a última encarnação? O que se torna o espírito? A resposta é espírito bem-aventurado, espírito puro. Então, em verdade, quando Jesus fala das bem-aventuranças, ele está falando da bem-aventurança sem mescla. Né? Porque tem até um espírito no Evangelho que diz que a felicidade não é deste mundo, mas é a felicidade completa, essa que alcançam aqueles que já se despojaram das suas imperfeições, então a alma está leve. Os espíritos relatam que em certos mundos eles até é como se estivessem flutuando em relação à condição nossa aqui na Terra. Mas a felicidade pode ser possível sim, a felicidade relativa. E isso exatamente vai acontecer quanto mais nós buscarmos burilar essas nossas imperfeições e entrar em contato com essa centelha divina. São os atributos da divindade que uma criatura é suscetível, que nós podemos alcançar. Por isso que muitas das vezes não se entende, né, quando Jesus coloca, ele fala do amor incondicional. Quando ele fala: mais os inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazer o bem os que vos odeiam, essa questão toda, e orar também por eles, ele está falando que um amor incondicional, um amor que transcende qualquer tipo de questão que nós possamos imaginar. E aí ele diz: portanto, sede perfeitos como é perfeito o Pai Celestial. Porque, na verdade, o amor, como diz Emmanuel também no livro Pensamento e Vida, ele é o reflexo. Emmanuel fala muito de reflexo no livro Pensamento e Vida. É o reflexo do Criador em todas as criaturas. O amor puro, ou seja, esse amor incondicional, um amor mais puro, que se diferencia, às vezes, de um sentimento mais egoísta, que quer mais prender as pessoas, mas não, é um amor que liberta. Esse é o amor que Deus reflete em todas as criaturas. Porque o amor de Deus, isso Emmanuel também diz, o amor de Deus, nesse livro ele diz que é igual tanto para o verme quanto para o anjo. É realmente incondicional. Não é por uma criatura ser imperfeita, ou estar ainda no princípio da evolução, ou por já ser um espírito puro, um anjo, um arcanjo. O amor de Deus não muda. Lembra que Emmanuel fala de reflexo. O reflexo é algo que nos lembra um espelho. Se nós imaginarmos uma montanha e embaixo dessa montanha um lago, um espelho d'água, se esse lago estiver sujo, estiver turbulento, o reflexo da montanha vai ser exatamente como está ali? Não. Então, para poder refletir esse amor do Criador em nós,
nós precisamos nos limpar a nossa mente, limpar o nosso coração, nosso sentimento, porque dessa forma também procurando acerenar as mentes, que muitas das vezes com tantos estímulos que nós recebemos, a mente fica turbulenta, nosso coração fica agitado, né? Mas Jesus disse, não se turbe o vosso coração, né? Credes em Deus, crede também em mim. Ele preparou um lugar para nós, então nós podemos alcançar esse lugar. Ele diz que onde Ele estiver, nós também lá estaremos. Mas em verdade, esse lugar que é a nossa morada interior, que vai nos sintonizar com a morada correspondente àquela que nós temos dentro de nós devemos pensar que onde o nosso eu estiver, é onde nós estaremos. Então, esse é o reflexo que nós precisamos buscar. Tem um poema muito bonito do Espírito Maria Dolores, através de Chico Xavier, intitulado Dom de Deus, em que fala justamente, é perguntado para Michelangelo, aquele artista muito importante, como que ele conseguia fazer aquelas esculturas maravilhosas que ele fazia. Aí ele disse que a escultura já estava ali, que ele pegou aquele bloco de mármore, ou mármore Carrara, né, que era usado na época da Itália, e ele só tirou o excesso. Então, o problema está nos excessos. São os excessos de toda ordem que não deixam nós acessarmos esse anjo que mora nos nossos corações, que é justamente a imagem que Deus colocou em nós desde o princípio da criação. Então, nós vemos que essa questão da adoração é extremamente importante. Porque, veja, os Espíritos esclarecem que a nossa alma está onde estiver o nosso pensamento. Isso está no Livro dos Espíritos também. E é justamente o pensamento que nós, através dessa adoração, que não é adoração exterior, mas é adoração do coração. Os Espíritos repetem isso várias vezes nesse capítulo que nós estamos estudando. Que a adoração verdadeira é a adoração do coração. Não é aquela que só parece, mas não é. Porque muitas das vezes as criaturas vão ser exatamente como aquela figueira que Jesus encontrou quando estava chegando em Jerusalém. Ele viu de longe uma figueira cheia de folhas e parecia, né, que aquela figueira estava plena. E ele foi procurar alguma coisa para comer porque ele teve fome e não encontrou nenhum fruto. Ou seja, a figueira era aparente, mas ela realmente não estava produzindo os frutos do Espírito como ele esperava. E esse negócio da fome também é muito importante tirar o espírito da letra, né? Porque a fome de Jesus, ele mesmo diz qual é. Certa feita, quando ele está saindo de Samaria, que ele conversou com a mulher samaritana, que também falou de sede, né? Ele falou que ele tinha água viva, que ninguém mais teria sede. Aí, saindo dali, os discípulos dizem para ele, mestre, come. Aí ele diz, eu tenho a comida que ninguém mais vai ter fome. Aí ele esclarece que comida é essa. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Então a fome de Jesus é a fome de que as criaturas exerçam a vontade do Criador, de que confiem no Criador com plenitude e sejam fiéis àquilo que o Criador espera, a essa vontade do Criador. Então, desta forma, a adoração de coração é a mais importante de todas. Ela que efetivamente, com sinceridade, é que vai elevar o nosso pensamento, vai nos colocar em outra sintonia,
porque a sintonia, muitas das vezes aqui no nosso planeta, as mentes, tanto encarnadas como desencarnadas, muitas das vezes estão voltadas para questões inferiores. Então, é um recurso extraordinário a prece, a meditação, que nós colocarmos a nossa mente, o nosso coração em contato com as ideias superiores, com as ideias voltadas para o bem, voltadas para o amor, para a compreensão, para o entendimento. Isso é aquilo que vai nos aproximar cada vez mais do Criador. A prece nos coloca numa outra vibração, mas a oração precisa vir do nosso pensamento e do nosso coração. Por isso que o Espírito Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz, através de Divaldo Franco, nos diz que o pensamento edificante e bom é também uma oração sem palavras, que se faz sempre ouvida. Então, a nossa vida, além das orações que nós podemos fazer a qualquer momento, né, de preferência não as decoradas, mas aquelas que nós nos inspiramos, conversamos com Deus, são aquelas que vão nos colocar mais em contato com Ele. Não é pelo número de palavras. Jesus diz isso. Não fazer como os gentios que acham que pelo número de palavras eles vão conseguir aquilo que eles estão pedindo. Mas não é a quantidade, é a qualidade. Por isso não fazer também para ficar mostrando como faziam os hipócritas, aqueles dissimuladores nas sinagogas e nas ruas, que ficavam fazendo orações sem fim para mostrar para aqueles que passavam, para glorificar os homens. Eles estavam mais preocupados em glorificar os homens do que, em verdade, glorificar ao Criador. Ele disse para não fazer isso, para entrar no nosso quarto íntimo, fechar a porta e fazer a comunicação com Deus em secreto. Que Ele que nos vê em secreto vai, com certeza, atender aos nossos pedidos, desde que esses pedidos não sejam supérfluos, não sejam coisas acessórias. Muitas das vezes pedidos de questões que não são aquelas que nós realmente devemos pedir aos espíritos superiores, a Deus. Né? Tem a maneira de orar que um pastor protestante, o Monod, fala no Evangelho segundo o Espiritismo sobre a maneira de fazer a oração. Ele diz que não é para nós pedirmos para abreviar as nossas provas ou para nós termos riquezas, mas sim para nós pedirmos os bens mais preciosos da paciência, da resignação, da fé. E pedimos também para que nós sejamos fortalecidos para nós nos melhorarmos moralmente. Porque quanto mais nós nos melhorarmos moralmente, mais nós teremos as condições de lidar melhor com as situações complicadas que muitas das vezes se nos apresentam. Por que, para algumas pessoas, alguma questão que acontece parece tão tranquilo, enquanto para outras pessoas aquilo é uma tempestade? É porque a situação é a mesma, mas a pessoa olha de outra maneira. E quanto mais nós evoluímos e nos livramos dessas nossas dificuldades interiores, mais nós vamos ter condições de lidar com fortaleza com essas questões. E nos lembremos, quem disse isso foi Paulo nas suas cartas. É usada muito pelos nossos irmãos de outra denominação, mas a frase é de Paulo. Ele disse: tudo posso naquele que me fortalece. Emmanuel tem uma página que ele fala sobre isso, salvo engano, no livro Pão Nosso, que ele diz que nós precisamos não pensar que Jesus me fortalece, mas então eu não vou fazer nada, eu vou deixar para lá. É o contrário. Eu tenho minhas fraquezas, tenho minhas dificuldades, preciso me colocar humildemente em relação a isso, mas Jesus vai me fortalecer. Essa confiança que, apesar de todas as dificuldades, nós sabemos que nós seremos fortalecidos desde que nós busquemos nos esforçar para vencer as nossas más tendências e seguir no caminho reto, em atos de enobrecimento, em atos de bondade, em atos que possam realmente enobrecer a nossa alma.
a prática do bem é importante ser entendida, porque muitas vezes nós podemos fazer confusão do que é o bem e o mal. E os Espíritos nos esclarecem que muitas das vezes, né, a questão mais colocada é que o bem é o que está conforme as leis de Deus e o mal é aquilo que está afastado das leis de Deus. Mas os Espíritos falam muito mais que isso. Eles dizem que nós procedemos bem quando tudo fazemos pelo bem de todos. Porque aí nós procedemos conforme as leis de Deus. Então, conforme a palavra de Platão, que é considerado por Kardec, junto com Sócrates, como precursor do Espiritismo e das ideias cristãs, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Platão tem um conceito da ideia do bem, em que o bem é tudo aquilo que une, enquanto o mal é tudo aquilo que separa. Então, isso vai de encontro ao que os Espíritos esclarecem, porque se é o bem de todos, por que é o bem de todos que é invariavelmente a lei de Deus? Deus, como nós falamos, Ele ama a todos igualmente. Então, pensemos com lógica, com raciocínio. Deus quer só o meu bem? Ou quer só o bem de uma outra pessoa? Ou de um grupo específico? Ou de uma opinião? Não. Ele quer o bem de todas as criaturas. Então, se as criaturas querem cumprir a lei de Deus, que é eterna e imutável como o próprio Deus, precisa buscar o bem de todas as criaturas. É por isso que no livro Ação e Reação, um mentor elevado chamado Sâncio, quando conversa lá com André Luiz, com Hilário, eles perguntam sobre essa questão do bem e do mal. E é justamente o que o benfeitor esclarece nesse livro, é que quando o bem é só para nós mesmos, ou quando é para aquilo que nos interessa, é um bem falso. Que aí isso se chama muitas vezes amor próprio ou egoísmo disfarçado, mas o bem realmente verdadeiro é justamente o bem de todos. E ele ainda diz mais, que esse bem foi exemplificado pelo paradigma Jesus Cristo, ou seja, pelo guia e modelo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, a questão da vida contemplativa é muito interessante, porque muitas das vezes é importante nós sabermos a meditação, a oração, nós tirarmos um tempo para isso. Os Espíritos dizem isso. Leon Denis também no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, quando fala sobre as potências da alma, ele fala sobre o pensamento, a disciplina do pensamento e a reforma do caráter. Ele fala sobre a importância de nós buscarmos boas leituras, bons conteúdos, procurar tomar cuidado com aquilo que nós estamos fazendo e pensando, ficarmos mais vigilantes. E também fala da meditação, da oração, para nós entrarmos em contato com a espiritualidade superior. Mas ele fala uma coisa muito interessante, que é da época, né? Há mais de 100 anos que ele escreveu isso. Ele diz para nós sermos sóbrios de jornais, jornal de papel, porque ali a gente vai lendo às vezes notícias estranhas, passando de um assunto para o outro, e quando nós vemos, o nosso pensamento está completamente turbulento, já não sabe mais o que está acontecendo, e nós ficamos às vezes conectados com essas questões. E muitas das vezes nós precisamos nos informar, é claro, mas se nós ficarmos muito tempo nisso, isso vai nos atrapalhar. Agora, a leitura, os conteúdos, a prece, vão nos ajudar a manter mais o nosso pensamento voltado para coisas mais edificantes. Mas fazer só isso, como muitos fazem, ter uma vida só de adoração a Deus, de contemplação, de meditação, e não fazer mais nada, será que isso está certo? Tem uma historieta que é trazida pelo espírito Humberto de Campos, através de Chico Xavier, no livro Pontos e Contos. É uma historieta atribuída a um autor, poeta americano, em que ele conta que um monge que estava num convento, num mosteiro, ele por muitos anos orava todos os dias para ter uma visão de Jesus.
seria um fenômeno mediúnico, né? Uma visão, uma aparição, uma materialização, seja o que for, mas ele ficava orando para ver a figura do Cristo. Eis que depois de muito tempo, um dia ele acordou, estava lá orando pela manhã e o Cristo apareceu. Ele ficou maravilhado. Estava ali o Cristo perante os olhos dele. Só que nessa visão deslumbrada que ele estava, tocou um sino do convento. Esse sino era porque era o dia dele, e ele precisava ir lá na porta do convento para ajudar as pessoas mais necessitadas. Ele relutou porque estava ali com Cristo, mas com muito esforço ele foi. E aí ele ajudou, fez tudo o que tinha que fazer. E ficou lá. Jesus ficou lá. Eu vim para cá. Aí quando ele voltou, Jesus estava lá ainda. E ele ajoelhou-se, agradeceu. Aí Jesus não só apareceu para ele, mas falou com ele. O que Jesus falou para ele? Se você tivesse ficado aqui e não ido lá, eu teria fugido. O que significa isso? Significa que a melhor maneira de agradar a Jesus, agradar a Deus, é fazer aquilo que Ele gostaria que nós fizéssemos pelos outros. E o que Ele gostaria que nós fizéssemos pelos outros, segundo Ele mesmo e segundo os espíritos superiores também, é para nós não nos enganarmos em como proceder, além do bem de todos, é fazer ao outro o que gostaríamos que nos fizesse. E ele diz que aí está toda a lei. Fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizesse, colocarmos no lugar do outro. Aí tem também a mesma lei, de certa forma análoga, amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. E semelhantemente amar a Deus sobre todas as coisas. Porque na verdade, qual é a melhor maneira de agradar o Criador? É justamente amando as suas criaturas. Por isso que Jesus, numa parábola, diz, né, que tudo que fizerdes aos seus irmãozinhos ou não fizerdes, é a mim mesmo que fizerdes. Então, o que nós fazemos aos nossos irmãos é como se nós estivéssemos fazendo para o próprio Deus e para Jesus. Por isso que Emmanuel diz que o próximo é a nossa ponte de ligação com Deus. Então, a oração mais importante, além das orações que nós fazemos em todos os instantes, essa conexão, como é feito aqui no início, na nossa casa, no final dos estudos, nós podemos orar o tempo todo, desde que nós busquemos fazer, pensar e falar de acordo com aquilo que Deus esperaria que nós fizéssemos. Então, a melhor oração é a oração do coração. E nós vemos que realmente a oração tem algo incrível, né? Que nós temos o fluido cósmico como um veículo do pensamento, como Kardec esclarece. Nosso pensamento viaja através desses fluidos que estão em toda parte, né? O próprio Kardec no livro A Gênese, André Luiz também no livro Evolução em Dois Mundos, nos esclarece, né, que Deus, esse fluido de Deus, que vem de Deus, que é chamado de alço do Criador, a respiração de Deus, André Luiz denomina assim, ou também o plasma divino, que Emmanuel diz que é o amor de Deus, também no livro Pensamento e Vida. Nós estamos mergulhados nisso como peixes no oceano. É por isso que Joana de Ângeles diz que é como se nós estivéssemos mergulhados no oceano do amor de Deus. Mas, para nós podermos realmente mergulhar com todo o nosso ser nisso, nós precisamos amar. Precisamos buscar esse amor que Jesus ensinou, exemplificou. Mas isso, nós somos aprendizes. Mas começa o quê? Na compreensão, no entendimento, buscarmos ter aquilo que os Espíritos esclarecem, que é a caridade como Jesus entendia, benevolência não seletiva, mas para com todos. Veja o todos aí de novo, né?
indulgência para com as imperfeições dos outros. É uma doçura que nós nos dulcificamos para que nós possamos lidar com as imperfeições dos outros e com as nossas também. Porque muitas das vezes, né, é mais fácil ver o cisco no olho do outro do que a trave que está no nosso olho. Mas Jesus nos ensinou que nós precisamos primeiro tirar o cisco do nosso olho, para depois ver se nós podemos ajudar a tirar, quer dizer, a trave do nosso olho, perdão, tirar o cisco do olho do nosso irmão. Então, por isso vem também o perdão. Porque o Espírito Lázaro, no Evangelho, ele nos diz, né, que o amor do próximo gera benevolência, que na acepção original é boa vontade, bem-querer para com todos. E essa benevolência que vem do amor ao próximo, ela gera em nós a afabilidade, a doçura. Então, nós nos dulcificarmos verdadeiramente, mas não como Jesus colocou lobos em pele de cordeiro, que a página, de certa forma, falou alguma coisa sobre isso, nós realmente precisamos pensar que é uma questão interior, que nós vamos buscar essa doçura, essa afabilidade, e isso, de certa forma, é a indulgência. Nós nos dulcificamos. Joana de Anjos usa muito essa palavra nas mensagens dela, dulcifica-te. Coloca essa doçura dentro de você. Se precisar, peça ajuda, né? Às vezes uma oração simples, para que nós possamos nos justificar e dar melhor, com compaixão, envolver com compaixão todas essas questões complicadas que se nos apresentam. Richard Simonetti, no livro A Voz do Monte, quando ele fala dessa questão da oração, ele lembra uma história, né, dessa questão da simplicidade, não muitas palavras, mas sinceridade. Uma história de um escravo que todo dia ia para a sua lida. E ele, a oração dele todo dia era, simplesmente ele dizia, Senhor, preto velho está aqui. Então, era isso. E aí ele ia para o trabalho dele. Muitas das vezes nós podemos dizer, Pai, Jesus, eu estou aqui. Jesus, você sabe o que eu preciso. Mas, como dizem os Espíritos, nós precisamos pedir para fortalecer, né? Pedir, obtereis, buscai e achareis. E realmente, assim como um pai não dá uma pedra quando o filho pede pão, ou então, se o filho pedir um peixe, vai dar uma cobra. Não é assim. Se nós que somos imperfeitos, conforme Jesus disse, não fazemos isso, imagine o Pai que está nos céus. Mas como que Jesus termina essa parte quando ele fala do pedir e obtereis? Muitas das vezes corta-se o trecho, mas é claro que ele fala, pedir e obtereis e tal. E aí ele fala toda essa história de pedir, do pai dar o melhor para os filhos, e ele termina assim, portanto, tudo o que quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Porque aí está a lei e os profetas. Então, o melhor pedido, a melhor busca, a melhor porta que nós podemos bater, né, conforme é a porta justamente das ovelhas, que é o próprio Cristo, que é fazer aquilo que Ele espera de nós. Então, a oração pode nos auxiliar muito nisso. Nós vemos nas obras de André Luiz como a oração é importante. No próprio nosso lar, depois de 8 anos sofrendo no umbral, André Luiz orou com fervor. O Clarence, que estava indo todo dia ali, não conseguia resgatar André Luiz, mas quando ele orou com verdadeiro arrependimento, com fervor, ele foi resgatado. E aí, quando ele foi resgatado, ele viu que todos os dias, na colônia, isso acontece nas colônias espirituais, na hora do crepúsculo, né, que é conhecida como a hora do Ângelus, tem a prece. E quantos efeitos maravilhosos faziam aquelas preces. Nós vemos isso também no livro Os Mensageiros, quando é feito lá com os irmãos que dormem nos pavilhões do campo, posto de socorro, Campo da Paz. Temos ali a oração da Esmalha, que tinha uma capacidade de muita pureza para fazer aquela oração. Todos os que estavam ali recebiam os eflúvios divinos.
mas cada um recebia de acordo com a sua própria capacidade de receptáculo. E assim como também cada um emitia para aqueles irmãos aquilo que poderia. Por quê? A luz que vem de Deus é a mesma para todos. E ela está aqui, está em toda parte. Mas para nós conseguirmos refletir essa luz, nós precisamos melhorar o nosso espelho d'água. Então a esmalha era diferente, depois a aniceto também. Aí os outros, ele reparava que ia um pouco menos, aquela luz batia, vinha com menos força e saía com menos luminosidade também. Mas é muito importante esse poder da oração. Então, no livro Os Mensageiros ainda, tem uma passagem também muito interessante que diz respeito a um episódio em que os benfeitores foram durante a Segunda Guerra Mundial, estavam num momento de bombardeio que aconteceu na cidade de Bristol, na Inglaterra. E nesse momento eles viam, aquela escuridão, aquela sombra espessa, as bombas explodindo, etc. Mas de repente eles viram uma luz que se destacou. E essa luz era um santuário em que os irmãos estavam entoando cânticos ao Senhor. Ali, no meio daquela sombra toda, saía uma luz incrível. Então, eles foram ver, era isso. E mais interessante é que o que eles estavam usando para esses cânticos, essas orações deles, eles estavam lembrando de Paulo de Tarso. Um episódio que está nos Atos dos Apóstolos e também no livro Paulo e Estevão. Quando Paulo se encontrava preso em Filipos, ele, depois de perceber que uma pitonisa que ali se encontrava, um lugar de paganismo, desse culto aos deuses, etc., e muitos ganhavam dinheiro com o espírito que incorporava, por assim dizer, nessa pitonisa e fazia adivinhações. Ele, percebendo isso, conseguiu conduzir esse espírito. Aí, porque aquelas pessoas ficaram bravas com ele, ele foi preso, ele e Silas que estavam com ele. Mas à meia-noite na prisão, ele e Silas começaram a orar. E aí estava dando uma tempestade, estremeceu tudo e as portas da prisão foram abertas. Era isso que eles estavam orando lá no livro dos Mensageiros. E aí o carcereiro ficou preocupado, viu que a porta estava aberta e quis tirar a própria vida. Mas Paulo pediu para todo mundo não fugir da prisão mesmo com as portas abertas. Ele disse: estamos aqui, não faça isso. Aí aquele carcereiro, impressionado, perguntou para ele: o que eu preciso fazer para ser salvo? A resposta de Paulo é: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Então, a melhor oração que nós podemos nos lembrar sempre é procurar aquilo que é traduzido como crer, como fé, mas que vem da palavra, da acepção original da palavra hebraica emuná, que, como essas palavras dessa origem, tem vários significados que, na verdade, coadunam para uma coisa só. Para quem ouve, é hebreu, por exemplo. É confiança, fidelidade, tenacidade e firmeza. Ou seja, confiança em Deus, em Jesus, que nos desígnios de Deus e naquilo que vem ao nosso encontro, que são efeitos de causas que estão em nós mesmos, de anteriormente ou de agora. Sermos fiéis é justamente sermos fiéis à vontade de Deus e aos ensinos do Evangelho de Jesus. E com tenacidade e firmeza, porque quando nós perseveramos nisso, a nossa liga com Jesus e com o Criador fica firme, fica tenaz. Nós confiamos, nós perseveramos nisso. E Jesus disse, que muitas das vezes, nos momentos mais difíceis, o amor e a caridade de muitos vai esfriar. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O fim, como Kardec esclarece no livro A Gênese, é o fim do mundo velho, que ainda está voltado para as inferioridades, para os interesses pessoais, para a vaidade, para o orgulho. E o fim do mundo velho, ele vai se dar no lugar um mundo novo. Mas para o mundo novo,
é preciso deixar o ser humano velho para trás e nos tornarmos em Cristo, como Paulo também esclarece, novas criaturas. Deixar o fermento velho dessas paixões inferiores, desses vícios para trás e trazer um pão sem fermento, um novo pão sem fermento, fazendo alusão ao pão que foi utilizado na Páscoa, que simboliza o quê? Que é por dentro, que é por fora, que é um pão que é puro, não tem nada que faça diferenciar a essência dele, porque estamos vendo por fora, por isso sem fermento. Então, o mundo novo, ele vai vir com novas criaturas que procuram orar para Deus, mas do coração. Por isso, é necessário que nós nos lembremos sempre que Jesus está sempre conosco. Deus está sempre conosco. Mas se nós não procurarmos fazer a oração da nossa vida, procurando pensar, agir, falar e resolver de acordo com o que Jesus nos ensinou, ele vai fugir. Mas ele vai fugir, na verdade, é uma metáfora, porque quem está fugindo somos nós mesmos, dele e de Deus. Então, meus irmãos, não fujamos. Procuremos a companhia do Cristo através dos nossos corações, porque, como Emmanuel diz no livro Roteiro, a ciência faz com que nós sejamos tocados nas possibilidades dos nossos sentidos. Ela nos faz esclarecer muita coisa. A filosofia estimula os recursos do raciocínio. Nós vamos raciocinando. Mas a religião, que é a verdadeira, que nos religa com o Criador, ela vai alargar os potenciais do nosso sentimento. Por isso ele continua dizendo que no coração mora o centro da vida. Dele partem as correntes imperceptíveis dos desejos que se consubstanciam no dínamo cerebral e vão partir para os nossos pensamentos, ações e atitudes dos dia a dia. Então nós precisamos procurar isso nas nossas vidas para que nós nos aproximemos verdadeiramente, adoremos a Deus e sigamos a Jesus. Pedindo, sim, mas acima de tudo, louvando, lembrando da grandeza deles e agradecendo. Porque na psicologia da gratidão e na prece de Amélia Rodrigues, ela diz, naquele poema, nós agradecemos por tantas coisas. Mesmo no final das contas, obrigado, Senhor, porque eu nasci, porque eu creio em Ti, pelo Seu amor, muito obrigado, Senhor. Terminamos fazendo uma lembrança de uma homenagem ao nosso querido irmão Soares, que partiu para a pátria espiritual. Ele, e como nós mesmos, gostamos de terminar com um poema, mas hoje nós vamos do espírito Casimiro Cunha, através de Chico Xavier, que tem muito a ver com tudo que nós refletimos hoje. Procurando a verdade. Se buscas os bens do céu, leva o amor por companhia. Sem amor ninguém consegue a luz da sabedoria. Dirás, e a razão do mundo? Eu te digo em pensamento, é nula se não possui as luzes do sentimento. Se procuras no invisível solução ao teu estudo, o amigo desencarnado não sabe nem pode tudo. Muitas vezes buscas no além, no instante da experiência, com receio de escutar as vozes da consciência. Vens procurar a verdade? Ouve a minha alma de irmão. A verdade é Jesus Cristo e a chave é o seu coração. Que a paz de Jesus permaneça conosco, hoje e sempre. Muito obrigado. Muito obrigada, Franciscano. É sempre uma oportunidade, cada semana, de reflexão. O Cristo não trouxe nada de diferente. Há 2000 anos ele vem falando, repetindo, todas as religiões repetindo as mesmas mensagens, e vamos continuar ouvindo as mesmas mensagens até que isso se faça morada no nosso coração. Então, todas as semanas,
quando o palestrante ele vem trazendo o amor, trazendo a caridade, tudo que a gente escuta desde que o mundo é mundo. Mas enquanto nós não internalizarmos todo esse ensinamento e colocar em prática, vamos continuar ouvindo, 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 até o dia que tocar o nosso coração, porque esse dia vai chegar. É o momento de cada um, mas chegará, porque essa é a promessa de Deus para nós, que um dia seremos felizes. O Cristo disse que um dia faremos o que Ele fez. Então vamos colocar em prática tudo isso que o Luiz Gustavo trouxe para a gente. Depois, se vocês quiserem rever a palestra, voltar lá, está no YouTube. Façam isso, porque a gente sempre tem algo, algum trecho que a gente pula. E cada palavra, com toda a intuição e inspiração dos amigos espirituais do Luiz Gustavo, né, que todo palestrante que aqui está tem seus mentores, é de grande ensinamento. Então, que possamos levar cada reflexão, cada palavra para o nosso dia e agir acima de todas as coisas, né? Eu vou convidar os irmãos médium passistas que venham à frente, fecharemos aqui as cortinas, né, para que se faça a cabine do passe. E a gente vai só ajeitar as coisas aqui para a gente fazer a nossa prece final. E que nesse momento de prece que tanto nos foi falado, possamos unir o nosso coração ao coração da espiritualidade amiga aqui presente, nos amparando, nos incentivando, nos desejando coragem. Assim como o nosso irmão mencionou ao seu Soares, que retorna à pátria espiritual, que possamos ser gratos a esse que tanto fez pela doutrina espírita na nossa cidade e que ele possa receber toda a gratidão por anos e anos de trabalho aqui na vida material. Convido a todos, aos irmãos, que possamos fazer juntos, com muita calma, refletindo a cada palavra, a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Graças a Deus, que assim seja.